Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Meu nome é Marleide. Não o meu nome, é o livro. O livro se chama Meu Nome é Marleide. E a Marleide Monteiro, claro, autora do livro, que é Meu Nome é Marleide, a construção de uma vida, jurou que um dia ia ser conhecida pelo próprio nome. Vamos conhecer, pelo próprio nome, Marleide Monteiro. Venha pra cá. Marleide, você me apertou tanto que eu fiquei zonzo até. Fiquei assim. Fiquei emocionada, Ju. Ficou emocionada? Você está emocionada ainda? É mesmo? Eu também. Você é da onde, Marleide? Sou de Itabaiana, Sergipe. Você vai ficar chorando aqui? De Itabaiana, Sergipe, que é perto de Feira de Santana, lá no... Perto de Feira de Santana. Marleide, como é bonitinha, ela está emocionada mesmo. Eu acho que quem fica perto de você fica emocionado, né? É mesmo? Na rua também? Em casa, todo mundo, né? Até a gente vendo pela TV já acaba ficando. E você agora falando meu nome, então fiquei mais ainda. Não, mas você é um sinônimo de vencedora. Nossa, uma história de vida incrível. Vamos começar pelo começo, como se diz. Como foi a sua infância? A minha infância até os... eu tinha pai e mãe até os 9 anos de idade. Só até os 9 anos? Até os 9. Aí meu pai matou a minha mãe, lá em Sergipe, e ficou 6 irmãos. A mais nova tinha 4 anos, eu tinha 9 anos, e a mais velha tinha 16 anos. Bom, eu vou entrar nos detalhes mais góticos. Seu pai matou a sua mãe como? De faca, na frente dos filhos. Você assistiu essa tragédia? Assistimos e eu acho que não vou esquecer nunca. Eu já não vou esquecer mais, que não tem nada a ver com isso. Contando, imagina quem assistiu, né, Ju? E aí, seu pai foi preso, claro? Meu pai, ele fugiu, depois foi preso. E aí acabou, se entregou, né? Ele tinha problema de tuberculose. E ele era muito ciumento e acabou dizendo, achava que tinha ciúmes dela e acabou matando ela, dizendo assim, que se ele morresse, ela tinha que morrer também. E achava que ela não tinha que ficar. Só que acabou não pensando nos filhos que tinha. Claro, que eram quantos? 6. E você tinha 9 anos. Você era a mais velha, não? Não, a mais velha tinha 14 anos. E o que aconteceu com essas crianças? A gente tinha casa. Depois que aconteceu isso, a gente não podia morar sozinho, porque era tudo de menor. Então, cada filho foi para uma casa de uma tia. Só os 2 meninos, que acabou as tias não querendo ficar, porque tinha filha em casa, mulher, então não queria. Os 2 filhos homens ficaram sem casa. Ficaram assim, dormindo na casa de um vizinho, da rua que a gente morava na época, dormia na casa de outro, até no dia que não tinha coragem de chegar a pedir para dormir, dormia na rua. E as meninas, cada uma foi para casa de uma tia. E eu, como muito ousada, não aceitava apanhar na cara. Eu era muito, sou ainda, atrevida. Mas não aceitar apanhar na cara, eu acho que não aceitava. Tinha toda razão. E aí? Não aceitava. Então, quando eu apanhava de uma tia, ia para a rua com meus irmãos e preferia ficar na rua do que morar... Do que apanhar na cara. Do que apanhar. Como é que as pessoas se referiam a você e a seus irmãos lá na cidade? Então, filha de assassino. Essa é a filha do finado Seticão, que matou a mãe. Aí Como conta é o a nome Seticão. Seticão. Era o apelido do meu pai. Seticão. Seticão. Ele era fogueteiro É um e tinha esse apelido suave, Seticão. E apontavam, você dizia, a filha da assassina. Apontava. Eu ia para o colégio, depois de que tudo isso aconteceu, mas os colegas que estudavam comigo, nenhum chegava perto. Porque, o que o pai falava em casa, com eles,
assim, contava que era filha de um assassino, tá? Então os meninos, as crianças tinham até medo de chegar perto da gente. Parecia que a gente que era assassino, não o meu pai, o que ele fez isso. Então, eu só estudei até a 4ª série, João. Fico nervosa com medo de falar errado aqui perto de você. Pode falar. Olha, eu falo errado toda hora, sabe? Então... Não tem... Você não fala errado, tá? Você tem o direito de falar como você fala. É o português errado, então, né? Só o português errado. Tem português errado, tem português certo, então, tem português que descobre o Brasil, tem de tudo. Então posso falar do meu jeito, então, né? Tem que falar do seu jeito, senão perde totalmente a vontade. Tem que ficar à vontade, imagina. Imagina o Bira, já viu o Bira falando? É que ele fala pouco, para errar pouco. O Miltinho, então, fala inglês, fala mineiro, tudo errado. Marleide, aí com que idade, como é que você arrumou o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu já tinha 11 anos. Foi abrir uma pizzaria na cidade, a primeira da cidade. Abrir uma pizzaria com 11 anos? É, chamava Lila Doces e Pizza. Como é que chamava? Lila Doces e Pizza. E abri essa pizzaria na cidade. E aí eu fui pedir emprego lá para lavar louça nessa não pizzaria. foi você que abriu? Não, meu patrão. Foi meu primeiro emprego. Abriram uma pizzaria. Itabaiana. Eu primeiro entendi errado, eu disse que você tinha... Bom, aí eu abri uma pizzaria... Meu primeiro emprego... Eu falei, meu Deus, essa menina... Não, meu primeiro emprego foi nessa pizzaria. Chamada Doces e... Lila Doces e Pizza. Que era da Dona Lila. Existe ainda essa pizzaria. Era da Dona Lila, é isso? Não, é de seu Arnaldo, que é Nado, eu chamava ele de seu Arnaldo, e da Dona Sônia. E a Lila quem era? A Lila, eu acho que era nome de família, algum sobrenome, alguma coisa assim. Tá bom, uma homenagem. Lila. E aí eu fui trabalhar lá para lavar louça. Aí pedi para lavar louça porque pizza eu nem sabia o que era, né? Porque lá a gente conhece inhame, batata, farinha, mandioca, essas coisas assim. Mas pizza não sabia nem o que era. Nessa época a gente já ficou bem, né, de vida, eu e meus irmãos, porque a sobra das pizzas todas eu levava para casa. Quer dizer que cresceram à base de pizza. Comemos muita pizza, graças a Deus. Tinha pizza, lançou alguma pizza nova, pizza de inhame, pizza de... Não. As pizzas que começou lá era de mussarela, que a gente lá conhecia queijo coalho. Mussarela não conhecia ainda nessa época, né? Então era pizza de mussarela, depois passou calabresa com mussarela, depois calabresa, presunto e mussarela. Tudo era esses 3 tipos de pizza. Depois foi lançando mais, aí apareceu com milho. Lá não existia essas coisas de champignon, champignon, essas coisas, nem não. Pensar. Frango caipira já existia, Na né? pizza? É, que era o franguinho. Tem aqui também pizza com frango caipira, é? Em Santos tem, pizza. Aqui tem, hoje em dia tem pizza, inclusive pizza de pêssego, pizza de manga, pizza de laranja. Aí você de sobremesa pede um sorvete de orégano. Pra mudar uma pouco. mistura que eu realmente não entendo. Mas aí você tinha 11. 11 anos. E aí fui trabalhar nessa pizzaria lavando louça, só que com 1 mês eu já estava fazendo pizza, que eu ficava prestando atenção a Dona Sônia fazer. E aí um dia eles saíram, eu fui ousada e fui fazer a massa, que ela não deixava eu pegar na massa, porque eu não sabia, e não sabia mesmo, né? Não conhecia. Mas aí você ficou só observando e tal? Observando, quando ela saiu... Agora, nessa época que você já trabalhava, o que seus irmãos faziam? Também trabalhavam ou não? Meus irmãos, o mais velho trabalhava em oficina, que até hoje ele tem oficina, Marcos Elétrica, lá em Itabaiana. Oficina mecânica, de mecânica. Ele foi aprendendo, aí ele trabalhava na oficina, eu trabalhava nisso, e meu irmão, o outro que morava nessa mesma casa, já com 11 anos, já era a casa dos meus pais. Ele trabalhava vendendo tinta. Então, tinta. Loja de tinta, de pintar. Agora, você está lá na pizzaria, aprendeu a fazer pizza, isso com 11 anos? Com 11 anos. Bom, e como é que você aprendeu? Só de olhar? Olhando ela fazer, eu prestei atenção. Quando ela saiu, eu fiz a massa. E quando ela chegou, eu falei, seu Arnaldo, eu sei que o senhor vai brigar comigo, mas eu tenho uma surpresa. Olha que eu preparei para vocês. Quando ele comeu a pizza e a Dona Sônia adorou, e eu já passei a ajudar ela a fazer as pizzas. Virou pizzaiola, quer dizer, de lavar prato virou pizzaiola. E aí ganhava caixinha, que as pessoas que eu também ia servir lá, as pessoas diziam, vou caprichar na sua pizza, aí enchia de queijo, o patrão reclamava porque eu gastava muito recheio.
Porque eu caprichava muito para ganhar a recheio. caixinha, né? Já Claro. ganhava uma caixinha. O que os seus patrões contavam que de repente ficou na sua cabeça? Você... Então, eles tinham morado em Santos, ele foi sapateiro, arrumava sapato e juntou esse dinheiro para ir para Santos, para Itabaiana montar a pizzaria. E ele me contava a história toda e falava, Pintada, quando eu voltar para Santos... Peraí que eu tava engolindo. Como é que ele chamava você? Pintada? Pintada. Por que pintada? É que eu era cheia de sardinha. Cheia de pintinha, Sim, aí me chamava sim, de Pintada. Que é um apelido bonitinho até, né? É mesmo, é verdade. E aí? E aí ele contava a história de Santos. Aí dizia, olha, Santos é lugar de ganhar dinheiro. Um dia que eu fui embora, que a minha patroa não gostava de lá de Itabaiana, e dizia que um dia ia voltar para Santos. E prometeu me trazer para trabalhar com eles. Como eu era louca para sair da minha cidade, que eu não me sentia bem lá depois do que aconteceu... Claro, depois dessa tragédia, imagina. Tudo fazia lembrar que então eu queria um dia sair da cidade, não sabia para onde. Como ele contava de Santos, eu disse, vou embora para Santos com vocês. Só que aí o tempo foi passando, eu trabalhando lá e nada deles ir embora porque a pizzaria deu certo. Agora, peraí, antes da gente voltar para a viagem, conta como é que é a história do sapato de Napa. Ah, o sapato de Napa é assim... Eu ganhava meu salário mínimo e o dinheiro tinha que ajudar em casa. Meio salário? É, que já era muito na época. Pra lá era muito, porque assim, lá Sim. o pessoal, na época, não é como hoje, que todo mundo tem salário mínimo. E então o dinheiro que tinha que ajudar em casa não dava para comprar roupa, essas coisas. A roupa era só uma no Natal e pronto, né? pronto. Aquela ficava para a festa de Santo Antônio, para tudo. Para procissão. E eu tinha um sapatinho de Napa que eu pintava de tinta guache para combinar com as blusinhas, para ir trabalhar. Que maravilha! Daí pintava de tinta guache. Ah. Quando um dia eu fui trabalhar e choveu. Aí a tinta guache, o sapatinho virou uma flor. De tanta tinta que tinha, virou uma flor. O sapato. E aí o que eu fiz? Corri para casa, voltei, meu irmão tinha aquela faixinha que ele jogava bola. E aí eu fui com o sapato e o outro pé enfaixado, né? Trabalhar. Aí cheguei lá mancando. Aí o senhor Arnaldo, o que aconteceu? Não tô machucada, é que meu sapato quebrou e eu não tinha outro, vim trabalhar. Aí chegava na cozinha, eu trabalhava normal. Eu ia lá, se via uma pizza para caprichar, ia mancando para dizer que tava com o pé machucado. Mas mentira, é que eu tinha só um sapato. E ganhava mais caixinha com o pé machucado. Você ficou com esse pé machucado quantos anos? Deve ter sido um mês e pouco por aí, né? E aí eu fui, tinha a época de procissão, a festa de Santo Antônio. Então eu tinha comprado, se eu comprasse a roupa, eu não podia comprar o sapato. E a festa de Santo Antônio lá é um desfile na cidade, né? Todo mundo muito chique. Todo mundo se mostrando. E eu queria, né, ir para a festa de Santo Antônio, só que aí eu fiz o quê? Eu comprei a roupa e fui descalço. E todo mundo, mas por quê? Eu digo, eu tô pagando promessa. Falei que estava pagando promessa, que muita gente ia descalço, eu fui descalço para pagar promessa, mas era... Isso aí meu patrão sabia tudo e a gente tirava uma onda na cozinha falando sobre isso, né? E aí o que aconteceu isso aí? Eu depois comprei uma priquitinha, que é a sandália... O que é? Uma priquitinha, é as aprecatas. Aqui priquitinha pode ser outra coisa, por isso que eu me assustei. Mas lá todo mundo conhece como priquitinha, é uma sandalinha de couro. Priquitinha, eu conheço, conheço as duas. E você está falando aquela de calçar. Isso. As duas são, mas enfim, aquela que vai no pé é tipo uma franciscana, digamos, isso, né? Isso, é. Ok, e aí comprei uma priquitinha para trabalhar e um sapatinho melhor depois para... Quando fosse passear, eu já tinha... Aí já foi vai melhorando a situação, né? Já. Eu devo dizer, você que entrevista, por exemplo, qualquer outra entrevista que você der, cuidado para não falar assim... Aí eu comecei a trabalhar com a priquitinha, porque podem não entender direito. Aí você começou... Marley, você é incrível. Você realmente é uma vitória. Bom, aí você continuou trabalhando na pizzaria, esperando... O seu Arnaldo vir embora para Santos. E ele nada de vir para Santos. Ele torcendo para a pizzaria dar certo e eu torcendo para não dar para ele vir embora comigo, para mim vir embora junto com eles, porque era um casal que me tratou muito bem, assim. Foi umas pessoas que me trataram como gente.
Eles continuam? Continua lá em Santos. E hoje eu tenho um orgulho. Assim, eles têm orgulho da minha história. E eles continuam com a pizzaria lá? Continua com a pizzaria. Lila? Lila Doces e Pizza. E vendia doces também nessa pizzaria? Porque assim, aí se encomendasse, faziam uns docinhos, brigadeiro. Porque a cidade era pequena, né, Jô, na época. Sim. Então não era coisa muita como uma pizzaria aqui, né? Era coisinha pouca. Quer dizer, eles faziam doces também? Doces também. Eu vou chamar a nossa vinheta, porque a gente não saiu de Itabaiana ainda. E vocês vão ouvir como essa moça saiu de Itabaiana e veio para Santos. Isso. Vai, William, chama a nossa vinheta. Tenho aqui ao meu lado Marleide Monteiro, que está lançando esse livro, Meu Nome é Marleide, A Construção de uma Vida. A editora, você mesmo que editou o livro? Foi. O escritor, eu falava tudo, ele escrevia, Anotava. mas o livro é meu. Tudo bem. Vamos ver aqui... É isso mesmo. Brinca com ela, brinca. Bom, antes disso, deixa eu ver umas fotografias. Ok? Vamos ver umas fotografias. Saiu lá no Nordeste, Jô. Quem é que tá aí? Sou eu, aquela sou eu. Eu sabia que você ia assustar, Jô. Não é você, meu... Olha... O que tá... É um bolo, eu tô confeitando um bolo. Aquelas bolinhas douradinhas, bem antigão isso aí. O bolo tá pousado aonde? Tá você vê... É aí azul, essa bola azul embaixo, Jô. É que a época não é fotógrafo que tirou isso aí, né? Alguma criança que tirou. Eu pensei que aquilo ali era em cima... Aquilo é um estampado no vestido. Não, ali é um cinto. Aqui era um cinto. Aqui é o cinto que subia por aqui. É. Maravilha, vamos lá. Aqui... Aí sou eu, a Chayane, minha filha, e a minha enteada Paula Andres. Mas olha, tá bonita nessa foto, olha só. Eu já tava melhorando já, né? Não, tava bem melhor. Aí eu já morava em Santos, tava lá passeando. Morava em Santos, mas voltava para passear. Pra passear, Para olhar para a turma do colégio. Olha quem chegou aqui. Vamos mais. E aqui? Aí sou eu, Jô. Mas você muda de uma foto para outra. Tá. Isso aí já sou eu em Santos, com 2 filhas e trabalhando para... Aquilo do lado, o que Aquilo são? ali é uma bandeja de coxinha, de bolinha de queijo, ali a massa no colo que eu enrolava. E você se entupindo de bolinha de queijo? Não, eu enrolando. Ali eu tava enrolando para pôr no freezer, que era já para juntar salgado para vender. Eles estavam olhando para quem ali? Ali tinha amanhecido o dia, minha irmã que veio passear, acordou e veio, falou, não dormiu ainda? Ele, não, aí ela foi ter, não tira foto assim que eu tô feia. E ela bateu do mesmo jeito. De maldade. De maldade. Isso já é em Santos? Já é em Santos. Vamos mais. Aí sou eu também. Aí eu tava passeando já, e já tava viajando. Enorme, né, Jô? Tava meio gorduchinho. Vamos mais. Aí é meu casamento, Jô, no civil. Aí já era em Santos também. Você continua casada? Não. Não. 18 anos, fiquei casada com amor, que ele tá aqui na Patré também. E agora eu sou casada com outro. Com licença. O que você disse? Eu acho que eu não entendi direito. O que você falou? Aqui tá minha filha Chayane, tá meu ex-marido e meu marido atual. Nós somos amiguíssimos. Quem tá ali, quem tá acenando é o marido atual. Atual. Aquele outro é amor, que eu chamo ele de amor até hoje. E o amor faz assim pra mim. E a Chayane, minha filha mais velha. Tudo bom, Chayane? Parabéns por esse, vamos chamar de relacionamento a 3, de certa forma. Não, tô falando do ponto de vista, os dois se dão muito bem. Isso se chama respeito, Jô. Quando a gente tem respeito... Quando a gente respeita a pessoa que lhe deu a mão, você não vai abandonar nunca. Que maravilha. E o seu primeiro marido, ele tem uma cara assim de quem tá satisfeito. Ele é feliz. O que é mais importante é que ele a gente é separado, mas quem tá feliz. preocupado é o segundo marido. Que tá...
Vamos mais. Aqui, quantos filhos você tem? 2 filhas. 2 filhas. 2 filhas. E tenho 2 enteados também que foi criado comigo depois. Porque aqui tem uma família com umas 15 Aí pessoas. foi o almoço do casamento na frente do Costelão em Santos, numa churrascaria. Ah. Aí essa época já era época boa. Quantos já, né? maridos tem aí na foto? Nessa aí só um, só. Só um. Vamos lá. Só um. Aí já sou eu viajando no Esplendor. Aí já tava vendendo salgadinho. Vai vender... Só que viajando sozinha, viu, Jô? Porque a Amor não queria gastar dinheiro e não deixava eu viajar sozinha. E Quer não dizer queria que amor gastar. era sudinha, Amor é né? pão duro. Aí ele não... Ele deixava, pode ir. E porque- o Amor 2, a missão, que tal? Aí já é diferente. Já é corre diferente, já- Não, é pão duro também. Só que assim, já viaja junto comigo, já não deixa eu viajar sozinha, entendeu? Ciumento. Pouquinho. Vamos em frente. Isso Aí, é onde? isso aí já é em Santos, aí já é a primeira doceria que eu abri. Abriu uma doceria, você... Em Santos, já foi em Santos, nós pulamos aí. Tudo bem. Então, vamos voltar um pulo para trás. Como é que você conseguiu sair de Itabaiana e para Santos, que era seu sonho, porque o dono e a dona da pizzaria só falavam. Falava que Santos era lugar de ganhar dinheiro. Como eles ganharam O meu dinheiro? diretor, Willem van Verhout, apesar desse nome tão holandês, é nascido em Santos. Ah, é? Santista, então. Gente boa, então. É amor. Maravilha. Vamos lá. Então, Jô, a pizzaria deu certo e eles não quiseram voltar para Santos e ficaram lá. E aí? E aí, um certo dia, eu já estava com 17 anos, eu fui pegar um pau de arara, para quem não conhece aqueles caminhão que tem aquelas madeirinhas lá, de manhã cedo, que ia para essa pizzaria, porque dia de feira lá abria de manhã. O pau de arara era basicamente um caminhão. Que vai pau galinha, onde as pessoas porco, seguram- vai de tudo na tudo, época. E E aí aí? sobe Amor no caminhão, eu tô dentro do Sobe quem? caminhão, Amor. Aí ele sobe no caminhão. Amor pegou o pau de arara. Pegou o pau de arara que estava lá de Santos, que ele morava em Santos. E estava lá passeando, era separado já há 5 anos e estava procurando porque uma mulher já foi para casar. casado. Já foi casado. Tava procurando uma mulher pra casar. Amor tava procurando uma mulher para casar. Procura. E até hoje está procurando de novo também. Tá certo. Depois que eu deixei. Na época ele tava à procura. Na época ele tinha Amor 44 subiu no pau anos. de arara, você pegou no pau do amor. Não! Não, Já isso foi muito segurei. depois. Segurei Enfim, Amor ele já. Amor subiu no pau de arara. E aí? Subiu no pau de arara e aí, lá como é uma cidade pequena, todo mundo sabe quando vem uma pessoa de fora, né? E aí tem uma moça do meu lado, esse senhor, porque ele tinha o cabelinho todo branco, assim como o seu. Cadê, amor? Te ver. É que agora é pintado, né, amor? Marquinhos. Tô entregando, mas era todo Marquinhos, branco, sai né? da frente um pouquinho. Só pra ver o cabelo de amor. É pintado agora, Jô. Mas não parece. Não. É que eu dei um trato, né, Jô? Depois Deu? deu uma mudança assim. Tá ótimo, amor. É com nuguete que você passa? O que você passa pra ficar preto? Bigodex? É uma tinta aí. Qual que é a tinta, amor? Não sabe? Não pode falar. Não pode falar. Vira Então, merchandising. Aí imagina. subimos no caminhão. Quando ele subiu no caminhão que eu perguntei quem era esse senhor, a moça falou assim, é Antônio, filho da dona Marina, que é a mãe dele, que é viva até hoje, tem 104 anos. Que é minha ex-sogra, 104 anos. E aí ele... Sogra nunca é ex. Não, verdade. Vai ser sempre Não, chama sogra. de sogra, claro. Não tem, Vai ser sempre. Ex-sogra não, a sogra continua Só sogra. o marido que ficou ex, a O sogra marido fica ex, a sogra... Então a sogra. A sogra, claro. Continua viva a sogra, Então, graças a Deus. maravilha. Aí, Ele subiu no caminhão e aí disse quem ele era. Aí a moça falou assim, outra, ele tá ele disse procurando... pra quem que ele era? A moça que estava sentada comigo falou Quem ele era. Quem ele era. Isso. Tá certo. Aí eu enrolei aqui. Não, eu é que enrolei o ouvido. Vamos lá. Aí, Jô, ela falou que ele estava procurando uma mulher para casar. Até aí eu nem me assanhei, né? Mas aí quando... Não menta pra mim. Não, nem me assanhei porque eu não tinha vontade de casar, eu tinha vontade de ir embora de lá. Aí ela falou assim, outra, ele mora em Santos. Quando ela falou isso... Quando ela falou isso, eu aqui já levantei e falei, é verdade que o senhor está procurando uma mulher para casar? Aí ele todo tímido, aí ele falou assim, tô procurando. Ele falou, então você já achou, se você... Eu vou. Ei! Menina!
Aprendam como é que se faz. Sabe, ele fica... não sei, eu... né, Jô? Eu já sei oferecido de cara, chegou já. direto, Porque o meu objetivo era vir pra Santos, então... não era aí ele casar, falou que podia ser com amor, com desamor, com o que fosse. Aí... eu queria vir pra cá. Aí ele falou que queria uma mulher, eu era uma criança. Ele falou isso? Falou isso, é. Aí eu já levei ele também na casa dos meus irmãos, já para oferecer um café, fiz cuscuz. Quem é que vai resistir a isso? É. Chegar uma moça bonita, chega lá e oferece cuscuz. Não é nem casmão, é cuscuz. E aí? Aí eu contei a minha história, que eu sabia lavar, passar, cozinhar, que eu cozinhava muito bem. Falei de tudo que eu sabia fazer, né? Você tinha que idade? 17 anos. Tarado. Hoje ele ia preso, né, Jô? Hoje ele ia preso. Não, 17, eu não sei se é 16 ou 17. Mas seja lá o que for, quer dizer... E ele já tinha que idade, pode dizer? 40, ia fazer 50, 45 na época ele ia fazer. Tinha 44. Absolutamente normal. 17 tá mais jovem para hoje, 45. Tá mais jovem, hoje? Eu imagino como devia ser na época. Tô brincando, amor. Mas aí fala. Um mês depois eu tava em Santos, depois disso tudo. Aí falei pro meu patrão que eu vim embora pra Santos. E ele casou com você? Depois de 3 a 4 anos eu em Santos, a gente casou. Casamos no civil, voltei lá pro Nordeste, casei na igreja também. Que bonito. Mas antes disso, quer dizer, ele já na prática... Ele veio embora, a gente nem namorou lá. Ele veio embora, um mês depois eu vim. E aí você se assustou na primeira noite, não? Assustei. Ele parecia o Papai Noel. Era um mês de inverno, Jô. Ele de pijamão, assim, que cobria a mão. Lá no Nordeste calor, né? E aí parecia o Papai Noel. Eu já contei isso. Parecia o Papai Noel. Parecia o Papai Noel. Com saco e tudo. Bom, aí... Isso é maravilhoso. Essa mulher não existe. Não existe. Veja o que ela consegue criar de harmonia em volta dela. Né? Então aqui o ex-marido e o marido é Dona Flor. E seus dois maridos vivos. Isso é bom, né, João? Aí você conseguiu dinheiro para fazer... Como é que você conseguiu dinheiro para fazer a primeira... A primeira loja? É. Não, aí eu cheguei aqui e comecei a vender salgadinho na rua. Em Santos? Comecei a fazer salgadinho. A primeira coisa, eu escrevi meu nome, porque eu queria ser reconhecida pelo meu nome. Porque lá eu era reconhecida filha de assassino. Então, eu falei, eu vou ser reconhecida pelo meu nome. Peguei um esmalte vermelho, que é a cor do meu logotipo hoje. Aí escrevi o meu nome e tinha o maior orgulho de andar com uma bandejinha de alumínio e na rua oferecendo às pessoas para conhecer. Em cima, Marleide. Só Marleide, que o Monteiro é de amor, o sobrenome dele. E na época era só, eu escrevi meu nome lá, Marleide, saía com a bandejinha, dava para os porteiros provar, porque o pessoal não confia as coisas que a gente vende na rua, infelizmente, né? Então eu dava para os porteiros comia, eu agradava o porteiro ia e contava para as madames, para as pessoas que moravam em prédio, que aquela moça vendia. Ter alguém que recomende. Para indicar, porque eu não conhecia ninguém em Santos, nem o marido que eu escolhi eu não conhecia. Então eu vim sem ter ninguém conhecido aqui. É tanto que meus irmãos ficaram sem se falar comigo, porque eles acharam que eu era louca, que vim embora para Santos sem conhecer, que era uma cidade grande. Ia ser um absurdo, que eu podia quebrar a cara como podia mesmo, ele podia ser um maluco. Mas a sorte é que Deus me pôs uma pessoa boa no meu caminho. Tá na cara que é uma pessoa boa? É uma pessoa maravilhosa. Não, é mesmo. Eu percebi que a gente tem um respeito um pelo outro, Jô. O respeito que a gente tem um pelo outro. Você chama de respeito, eu chamaria de amor. É um amor, né? É um amor, claro. É um amor que muda de maneira de ser, mas é claro que é um homem que você amou e você ama, como o seu segundo marido, o Amor 2, a missão, também é um homem que você ama, claro que é outra forma de amar. Outra fase, né, da vida. É claro. Bom, aí a primeira loja... Aí, Jô, comecei fazendo salgadinho, que eu tenho que resumir, que eu sei que o tempo é curto. Não, você aqui tem o tempo que quiser, mas é só para a história ficar... Então, comecei a vender o salgadinho, juntei dinheiro...
Eu mesmo cortava meu cabelo. Você viu aquela foto eu fazendo salgadinho no colo? Aquilo ali na época que eu mesmo cortava, não fazia uma unha. Tudo que eu vendia, eu juntava dinheiro. Aí comecei a fazer salgadinho e não tinha onde guardar, porque só tinha uma geladeira. Aí eu quis comprar um freezer. Como é que é a história do primeiro freezer que você comprou? Então, aí assim, eu não era casada, o pessoal dizia que eu era amasiada. Então eu queria comprar um negócio financiado, que chama hoje, né? Mas não podia, porque eu não era casada, a prestação. Então eu juntei o dinheiro e disse, amor, eu vou comprar um freezer. Aí ele falou, sempre do dele era não, o não dele era um sim pra mim. Quando ele dizia não, eu queria fazer, né? E ele dizia, não, pra comprar quê? Fica com a geladeira. Não, vou comprar um freezer. Só que eu fui na loja e pedi o maior freezer que tivesse lá, eu queria. Que era aqueles deitados de 2 portas. Sim. Então, se o dinheiro dava para comprar um império deitado, eu queria o maior, que eu queria que coubesse mais. Só que eu esqueci que a minha cozinha era micro, então não dava aquele freezer para entrar o freezer. Quando o freezer chegou, não entrava na cozinha, teve que quebrar a parede para entrar esse freezer. E aí ele estava trabalhando, que ele não era aposentado, ainda estava trabalhando. Aí a vizinha me ajudou, procurou um vizinho lá para quebrar, que era pedreiro, para quebrar a parede, para botar o freezer. Quando ele chegou, a parede estava toda quebrada, mas o freezer estava lá dentro. E aí a gente brigou muitos dias, porque para que eu queria um freezer daquele. Ficou brigando com você muitos dias? Muito dia. Uma porque gastou dinheiro. E outra que era bom botar na poupança, ele achava. E outra que ele achava que era muito grande para que eu queria aquele tamanho. Aí eu dizia assim, amor, a gente vai ter tantos freezer que esse aí vai ser só um deles. E ele não acreditava muito, né? Você vê o que é a coisa da empresária, né? Da pessoa empreendedora. Amor queria guardar na poupança. E ela queria investir. Não é que ela queria jogar na bolsa, ela queria investir. Investir no freezer. E investir naquilo que ela sabia fazer. E que ia dar certo. Não adianta querer investir em coisas que você não sabe. Por exemplo, eu gostaria muito de correr os 100 metros nas Olimpíadas, mas eu acho que não vai dar certo. Aí você comprou o primeiro freezer, reconstruiu o muro, como é que foi? Aí foi reconstruindo depois. Aí depois ele arrumou um pedreiro certinho para fechar lá a porta da cozinha. E a gente passava tudo no apertinho, era o tanto certo de passar, né? Mas aí esse Foi quando você resolveu emagrecer? Não, ainda não emagreci, porque eu fazia muitas coisas, pegava livro de receita, ia juntando uma receita com a outra, Jô, para poder criar bolos. Os bolos daqui é diferente. Lá é bolo de mandioca, de milho, de puba, lá no Nordeste. De puba? É. O que é puba? O Bira sabe, né, Bira? O que é da puba? Bahia. Fubá de milho. Isso, bolo de fubá de milho. Puba é fubá de milho. É, fubá de milho na Aí Bahia. tem, os bolos de lá era esse. Então eu queria criar esses bolos de Santos, da Baixada, que eram os bolos finos, né? Então eu ia na doceria, não pode falar o nome da doceria, né, Jô? Pode falar. Então, eu ia na Brunella, que era uma doceria mais famosa de Santos. E pegava e roubava as receitas. E o preço era ótimo, assim, o preço, para mim, comprar não dava muito para comprar. Então, eu comprava um pedacinho, gente, eu ficava bem umas 2 horas provando ali o que tem aqui dentro desse bolo, que delícia. E aí foi saboreando. Isso é um dom também, né? O dom de Deus, que eu nunca fiz curso nenhum. E aí juntava, isso é mousse, né? O bolo de mousse. Aí eu atrás naqueles livrinhos Dona Benta, aí achava a receita de mousse. Aí ia a massa de bolo, ia montando, até descobrir os bolos. E aí o que eu fazia? As minhas vizinhas do prédio, eu ligava para as vizinhas e dizia, olha, teve uma mulher que encomendou um bolo, e para eu não ficar no prejuízo, você não quer comprar um pedacinho do bolo para mim não perder? Não, Marleide, a gente compra. Aí uma comprava um cruzado, outra, a dona Magali lá embaixo oferecia para as sobrinhas. Então aí provava. Eu mentia para elas, que eu já contei isso aí, que não era mentira, tá até aí no livro. Tá. E aí eu menti isso, depois eu contei a realidade. Porque 2 semanas depois, eu já não precisava oferecer o bolo. Ela já ligava, Marleide, dá para você fazer um bolinho daquele pequenininho, daquele que eu provei, que eu achei uma delícia. E aí foi indo, uma passava para outra. Agora custa tanto. Tal. Isso. Você tem um trato em você também, né? Eu digo que eu tenho um importado aqui em mim, né? Porque foi muitos tratos. Doutor Antônio Carlos, que foi retalhando aqui, doutora Patrícia. Tem uma equipe. Você aproveitou essas sobras também? Não, né? Não aproveitei, porque não dava para aproveitar, viu, Jô? Resumindo agora, você hoje tem quantas lojas? São 4 empresas. 4 empresas grandes, 68 funcionários. 4 empresas,
68 funcionários e tem uma fábrica. Tem uma fábrica onde faz tudo e entrega nas docerias. E forneço para buffets, para eventos. Uma equipe grande que a gente tem que trabalhar atrás disso aí, viu? Eu calculo. Graças a Deus. Isso tudo, sem perguntar a sua idade, mas isso tudo em quantos anos? Essa sua epopeia, essa sua caminhada, quanto tempo levou? Eu vim com 17, eu vou fazer 41. Que também não parece. Não, né? Não sei se graças ao doutor lá, É mas graças enfim, ao doutor. não parece. Então tem 23 anos que eu vim pra cá. Ó, esse seu caminho de vida e o livro, eu sou obrigado a aplaudir de pé. Marleide Monteiro! Mais feliz ainda, eu vou. Daqui a pouco a gente volta! Vocês que